Provavelmente você já até passou por isso, aquela sensação ruim de tipo assim, você vai lá numa fonte de dados como Kaggle, ou até tem uma planilha, ou até uma base de dados da sua empresa, está com um conjunto de dados na mão e aí você não sabe o que fazer com ele, ou seja, você não tem criatividade suficiente para fazer as análises. No fim, você está com aquele notebook na mão, o notebook em branco, né? Você não sabe por onde começar, você não tem ideias do que é explorar naquela base, de como tirar insights. Já passou por isso? Eu acredito que sim. E nesse vídeo eu quero te ajudar com isso, eu quero te ajudar a te dar algumas dicas práticas e técnicas mesmo, te dar ideias de como você pode explorar os dados da melhor maneira possível para não ficar nessa página em branco, para não ficar nessa falta de curiosidade e pior, não ter que ficar fazendo sempre aquelas mesmas análises, ficar sempre tentando extrair os mesmos resultados, pensando nas mesmas hipóteses de sempre. É normal a gente ter essa falta de criatividade no início e eu quero te ajudar com isso nesse vídeo. Antes de a gente começar, eu sou o Felipe e aqui no canal da Stack a gente tem conteúdos para te ajudar na sua jornada, seja você um engenheiro, um analista ou um cientista de dados. Se você está percorrendo esse caminho, a gente está aqui com muito conteúdo para te ajudar nessa jornada. Então, minha recomendação para você é que se inscreva no canal, ative as notificações para sempre receber novos conteúdos, que a gente está sempre trazendo muito conteúdo de valor aqui para você, beleza? Então, para a gente começar, é o seguinte, pensando nesse problema, né, dessa falta de curiosidade que a gente tem quando a gente está produzindo uma análise, está iniciando uma análise de dados, para a gente não ficar com esse notebook em branco, né? Aqui eu quero focar na parte de análise de dados, de análise exploratória, com foco em como você explora os dados, quais ideias que você pode tirar dali, beleza? Então o primeiro passo é a gente fazer uma análise exploratória para seguir com qualquer projeto de análise de dados, de data science, tá? E a gente tem ali análise exploratória, a gente tem diversas análises ali dentro. A gente tem a análise descritiva, que é a análise mais estatística, que a gente consegue tirar informações mais estatísticas dos dados, mais resumida dos dados, e a gente tem também análise gráfica e outros tipos de análise, tá? Tem a parte de modelagem, várias outras etapas de um projeto. Pensando na análise estatística, análise descritiva, você já consegue tirar muito valor dos dados simplesmente com as medidas mais simples e mais triviais, como média, mediana, percentis, tá? E aqui eu quero te dar alguns exemplos. Por exemplo, para a gente começar, análise estatísticas básicas. A gente tem os dois métodos muito comuns se você está trabalhando com a biblioteca Pandas ou também se está trabalhando lá com o PySpark, né, utilizando o Spark, que é o Describe e o Count. O Describe para a gente descrever a nossa base de dados, que já me dá vários valores ali, como mínima, máxima, média, mediana, tá? Percentis, né? E também tem o Count, que faz a contagem de registros. Então esses métodos, ele traz informações legais, como por exemplo, já te indica que você pode ter valores faltantes naquela base de dados, então você já começa a pensar, poxa, eu preciso de um método para preencher esses valores faltantes. Ele te indica, pode te indicar uma discrepância alta, né? Grande entre o valor mínimo e o valor máximo. Como por exemplo, se você tem uma base de dados que você tem um atributo idade com valor mínimo em 0, provavelmente tem alguma coisa errada. Se você tem um valor 0 ali, né, vai estar como mínimo valor 0, provavelmente é alguma coisa errada. Ou pode ser um registro errôneo mesmo, né? Ou então pode ser que aquela idade ela foi calculada por anos e você tem um bebê, tem um recém-nascido na base, então é uma coisa que você já pode ficar ligado, uma coisa que você já tem que anotar, né, durante a sua análise para investigar. Pior ainda, você pode ter também para esse atributo idade um valor negativo, né? Ninguém tem idade negativa, tá? É sempre um valor positivo. Então já é um aspecto que você pode olhar. Um simples método Describe, ele te dá essa informação bem relevante, tá? Como eu disse, a gente tem o método Count também, que faz essa contagem de valores e aí você consegue ver registros faltantes, consegue ver esses outros atributos interessantes também. Como eu disse, a discrepância também entre valor mínimo e valor máximo. Se você tem um conjunto de dados que tem, por exemplo, um atributo salário e você tem um valor mínimo em 0, como eu disse, tem alguma coisa errada. Ninguém tem um salário 0, não é isso? E também se você tem um valor máximo em 30 milhões, esse 30 milhões pode indicar um outlier. Pode ser que isso não faz parte da sua realidade, da base que ela foi coletada, tá? Então, com essas estatísticas básicas, né, utilizando o método Describe, você já tira o valor, já consegue começar a tirar valor dos dados em questão de que você vai investigar, beleza? Vamos lá, média e desvio padrão, outra questão muito importante. A partir da média e do desvio padrão, você consegue ver como os dados estão espalhados, são as medidas de tendência central. Então você consegue ver se os seus dados estão espalhados ou não, se eles estão ali ao redor da média, se provavelmente seguem uma distribuição normal. São algumas questões estatísticas que logo de cara você já consegue ter com esses dois métodos, tanto do Describe
quanto o valor da média, tá? E do desvio padrão, obviamente. Outra questão dos percentis, se você tem um percentil que até 75% dos seus dados você tem um determinado valor e acima disso, ou muito acima disso, você tem outros valores muito discrepantes, também pode indicar extremos. Vou dar um exemplo. Se você tem uma base de dados que atua com e-commerce e até 75% dos seus dados, que é o percentil 75, você tem um valor de ticket médio de venda de R$280, tá? E depois o valor máximo está em 15 milhões, 16 milhões, significa que 75% do seu conjunto todo, né, ordenado do menor até o maior, que indica os percentis, 75% do seu conjunto, você fez vendas até R$280, tá? E aí, o valor máximo que o seu Describe te mostra é um valor de 15 milhões, de 10 milhões. Então, provavelmente, pode ser que você ali também tenha um valor extremo. Você pode ter vendas que esse valor de venda foi produzido através de um erro da aplicação do sistema, ou realmente teve ali um valor muito extremo, uma venda muito alta, muito discrepante da maioria dos registros. Como eu disse, são estatísticas mais simples, resumidas, mas que já revela muita coisa interessante, beleza? Vamos lá. Agora, pensando uma forma de você pode pensar para ter mais criatividade é olhar para os dados na questão de tipo de dados. Começando pelos dados numéricos. Com os dados numéricos, a gente pode fazer comparação de valores. É muito simples, qualquer gráfico de barra já consegue te mostrar um comparativo entre valores em determinados atributos ou de um determinado atributo você consegue ver os comparativos. Isso é básico, é simples, né? Como eu disse também, com valores numéricos, a gente consegue também fazer uma análise para definir valores extremos, né? Valores categóricos, né? Com dados do tipo categórico, os dados do tipo textuais. O que você pode fazer? Você pode trabalhar com registros latentes. Se você tem um review, você tem um atributo com review de usuários de um determinado restaurante, você pode identificar ali questões mais faladas, né? Registros mais latentes ali, questões mais latentes que são abordadas no próprio texto, como por exemplo, pode ser que um review de um restaurante o pessoal está falando muito mal de um determinado estacionamento ou do atendimento do garçom, o contrário é verdadeiro, o pessoal pode estar falando muito bem também do atendimento, da comida e de algum outro aspecto, da organização, do espaço. São tópicos que estão ali no meio do texto, mas eles não estão modelados em forma de uma tabela, e está ali em formato textual, que normalmente você teria que fazer uma análise manual, ler texto por texto, para conseguir tirar essa informação, extrair esse insight. Se você aplicar técnicas para detecção de tópicos latentes, para detecção de entidades naquele texto, você provavelmente vai pegar essas questões e vai conseguir inferir ali um determinado sentimento, vai conseguir inferir uma determinada questão que o cliente acha sobre aquele possível valor. Outra questão muito comum também para a gente fazer com dados textuais é trabalhar com análise de sentimento. Obviamente, você classificar cada um dos registros como positivo ou negativo. Voltando à ideia do review, isso é muito utilizado, é muito útil, como o exemplo que eu dei do restaurante, mas também você tem outras situações. Você pode trabalhar com dados de uma ouvidoria, ou seja, é um canal onde os clientes falam da determinada empresa, e você pode ter essa análise de sentimento para conseguir entregar para a empresa de uma forma automática, mais rápida, mais inteligente, uma análise, né, praticamente em tempo real, enquanto o cliente escreve um review sobre um determinado canal, seja na internet, seja no site, seja via e-mail, não importa, né, a fonte de dados, você consegue entregar ali uma possível resolução para aquele problema, para aquela situação. Se for uma reclamação, pode agir, né, o mais rápido possível para contornar essa situação, né, e entregar mais valor para os clientes. Um exemplo muito utilizado, que está crescendo cada vez mais, são os chatbots, que são utilizados por diversas companhias aí, grandes telefônicas, que estão com seus sistemas de chatbots, sistemas de assistente inteligente, cada vez mais sofisticado, né? Hoje é bem possível, com apenas algumas trocas de mensagem, você já resolver problemas como segunda via de contas para pagar, problemas de cobrança, instabilidade de serviço. Está bem interessante, está bem rico esses assistentes virtuais. Todos eles trabalham com dados textuais, ou seja, é feito um trabalho ali de treinamento, de aperfeiçoamento de um modelo de machine learning, de deep learning, para conseguir interpretar o que o cliente está escrevendo, né? Do que ele precisa. Também tem técnicas ali por trás de categorização, para no fim que o assistente consiga entender o que a pessoa precisa e resolver o problema dela, mais uma vez,
com dados no formato textuais. É um exemplo para você seguir também, se você no seu conjunto de dados tem esse tipo de dado, tá? Dados de localização. Dados de localização são muito ricos, né? Às vezes a gente tem um conjunto de dados que tem um determinado endereço, uma rua completa de um determinado cliente, tá? Ou de algum outro segmento. E dados de localização às vezes são menosprezados, as pessoas não sabem trabalhar com isso. E pode ser o seu caso também. Se você tem também dados de localização, saiba que dado de localização pode te retornar muito mais do que simplesmente a localização. Calma que eu já explico. É o seguinte, se a gente tem ali um determinado endereço, você pode ir além do que simplesmente saber onde que o cliente mora. Você pode ir além em bases públicas e além de outros conjuntos de dados e trazer mais dados para enriquecer a sua análise. Então, se eu tenho um determinado endereço de um cliente, eu posso buscar informações sobre a sua cidade e da cidade eu posso buscar informações demográficas daquela cidade, questão de economia, clima, tudo isso eu posso trazer para a minha base para eu conseguir inferir, para eu conseguir ter mais riqueza, mais detalhes. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado endereço de um determinado apartamento, eu posso fazer buscar em bases públicas como Google ou qualquer outra base de dados, IBGE, pensando aqui no Brasil, eu posso buscar nessas bases e enriquecer um pouco mais a informação sobre esse apartamento, sobre esse imóvel, como o bairro que ele está localizado, qual o índice de criminalidade naquele bairro, tá? Qual o índice de criminalidade daquele bairro, qual a distância daquele bairro para o centro da cidade, tá? Tem escolas ali próximos, tem comércios, tem shopping, qual é essa distância? Eu posso ter métodos que calculam tudo isso e me dê índices e me dê valores que agregam no meu resultado para estimar o preço do imóvel, tá? Para conseguir tirar mais informação do que simplesmente a localização. Então, dados de localização, eles podem trazer muito mais informações relevantes para você do que apenas a localização. Outra coisa, você pode pegar esses dados de localização, plotar isso em um gráfico de mapa e pegar densidade, pegar movimento, pegar agrupamento, aglomeração, tá? Isso tudo você consegue ver através de gráficos do tipo mapa com dados de localização. Se você ainda tiver dados em aspectos temporais, ou seja, você tem localização, mas também tem linha do tempo, você pode ver movimentos, tendências, pode medir tudo isso, mais uma vez com gráficos do tipo mapa e dados de localização. Então pense fora da caixa, extrapole um pouco mais, não fique só naquela questão de, poxa, eu só tenho o endereço aqui, é esse o endereço. Não. Você pode, a partir desse endereço, inferir questões climáticas, inferir questões populacionais, demográficas, questões de renda e também questões de valorização da localização, tá? Tudo isso é muito importante e enriquece muito o seu projeto, tá bom? Muito bem, falei dos dados de localização, que são muito importantes, tá? Agora pensando em datas, como eu disse, pensando se a gente tem dados de datas, a gente pode trabalhar com sazonalidade, a gente pode trabalhar com tendências, datas do ano, você pode extrapolar e fazer cálculos, identificar se você tem dados na linha do tempo sobre vários anos de um determinado conjunto de dados, sejam dados de vendas, por exemplo, você pode e deve analisar esses conjuntos de dados por períodos. No mês de março de cada um dos anos teve um crescimento, teve uma caída, tem uma tendência, essa tendência é crescente, ela está em crescimento, ela está em declínio, existe uma sazonalidade, então tudo isso são possibilidades que os dados no formato de data, né, os atributos em datas, nos dá também, que é muito importante, a gente pode trabalhar nessa questão. Outra questão que eu falo com você, que é muito importante, você pode abrir a cabeça para isso, é misturar técnicas. Às vezes você está com a tarefa de classificação para trabalhar com machine learning, fazer uma determinada classificação para inferir algum problema, para resolver algum problema, você pode ir além e misturar técnicas também. Você pode também pegar alguns atributos e trabalhar com regressão para estimar um valor numérico. Você pode pegar uns atributos e ignorar sua classe e trabalhar com cluster para ter algum conhecimento local ali dos dados, como eles se assemelham. Tá? Então, não necessariamente a sua tarefa fim do seu projeto significa que você não pode rodar outras tarefas, que você não pode rodar outros algoritmos, outras técnicas, beleza? Não só pode, como deve. Você pode trabalhar com regressão para ter acesso a coeficientes, né, pesos ali que estimam a importância de dar uma determinada feature. Você pode também e deve trabalhar com regressões e outras técnicas que te dê probabilidade e não só aquela determinada classe discreta, se é positivo, se é negativo, ou se é 0 ou 1, né, ou multiclass, dependendo do seu problema. Você pode também enriquecer esse resultado trazendo probabilidades, enriquecer esse resultado através dos coeficientes.
Então, vai mais além do que simplesmente a técnica que o seu projeto pede. Pense em misturar as técnicas e usar o melhor de cada um dos seus algoritmos, das técnicas, das ferramentas que a gente tem à disposição hoje, beleza? Mais uma vez, uma questão que te dá sempre muito mais criatividade nas suas análises é trabalhar com domínio do negócio, entender sobre o negócio, ler a respeito daquele negócio. Se você está trabalhando com a base de marketing digital, vai ler sobre marketing digital, vai ler sobre as taxas, vai ler sobre as métricas, vai ler sobre as estratégias. Se você está trabalhando com vendas, da mesma forma, vai entender como funcionam as métricas, as taxas de vendas, os processos, mercado imobiliário, tudo que você lê sobre um negócio que aquele dado foi coletado, né, que foi produzido aqueles dados, vai te dar muita criatividade, vai te dar muita riqueza na sua análise, sem dúvida. Qualquer conhecimento do negócio vai agregar muito para você, beleza? Então, esses são alguns exemplos que eu quis trazer aqui para você, algumas ideias do que você pode trabalhar para fazer uma análise, para você sair desse tela branca, você sair desse papel branco com o Júpiter na mão e não saber por que analisar, beleza? São algumas ideias pensando em tipos de dados, pensando em tipos de análise, pensando na possibilidade de estudar um pouco mais sobre o seu mercado, sobre o negócio que aqueles dados foram produzidos e, claro, sempre misturar técnicas, sempre pensar um pouco mais além, pensar fora da caixa, trazer dados de fora, trazer dados de outras fontes para enriquecer ainda mais o seu conjunto e, obviamente, enriquecer a sua análise e o resultado final. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu peço para se inscrever no canal, ativar os sinos, deixa um comentário aqui para mim também, se você gostou desse vídeo, se gosta desse formato, se essas ideias fazem sentido, se vai te ajudar no seu projeto. Eu vou gostar muito de interagir com você e saber o que você achou desse conteúdo. Lembrando, aqui no canal Destech sempre temos conteúdos para te ajudar nessa jornada, seja você um analista, um cientista ou um engenheiro de dados. Clique no botão aqui abaixo, se inscreva no canal, deixe o seu like e também o seu comentário, interage com a gente e deixe sua opinião. Veja o próximo vídeo, até lá, um abraço.